4.000 anos antes de Adão caído sem o Espírito de Deus, até Jesus, e veja como que o homem vivia, sobrevivia. A culinária de Deus é extraordinária. Hoje você pode escolher o alimento sofisticado, com temperos extraordinários, criações. Hoje você pode escolher, sabe, a máquina que você deseja pilotar, o avião que você quer voar. Você pode escolher os aparelhos eletrodomésticos que você vai pôr dentro da sua casa. Não havia nada disso. Você pode falar assim: pastor, mas isso não é consequência do progresso do homem? Claro que é. Claro que é. Quando o Espírito de Deus voltou à terra, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importantíssimo. O maior número de prêmios nobéis da vida são judeus. Por que judeus? Porque são descendentes de Abraão. O que tem a ver com ser descendente de Abraão? Foi o primeiro homem, depois de 4.000 anos, que se posicionou diante de Deus para cumprir com a vontade do Pai, criando uma nação que adorasse ao Deus. Por isso chamamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Homens que se posicionaram em Deus. Fez a diferença na face da terra, faz a diferença na minha vida e na sua vida. Aliás, eu estou aqui, o Evangelho está aqui por causa deles. O Evangelho chegou ao Brasil por causa deles. Aliás, eu sei dizimar, eu sei proteger as minhas finanças, porque Abraão um dia foi a Melquisedeque e dizimou, entregou o dízimo de tudo, nos ensinando esse princípio maravilhoso, magnífico, a proteção de Deus. Hoje eu posso crer que quando eu saio de um lado para outro, eu estou guardado. Hoje nós podemos crer que estamos aqui, embora a Naira tivesse que fazer uma cirurgia antes de vir para cá, porque Deus nos garantiu que Ele traria e que Ele levaria. Porque Abraão nos ensinou a ter fé. Porque eu aprendi com Abraão que quando nós cremos em Deus, quando depositamos a nossa fé em Deus, você pode descansar, porque Ele vai prover o cordeiro. E quando nós confiamos em Deus, e que aliás é uma atitude super inteligente, porque estamos confiando naquele que pode todas as coisas. Não estamos confiando no pastor Comino, no pastor Jonas. Temos nada para dar, mas podemos ser instrumentos vivos nas mãos daquele que tem para dar. E essa deve ser a nossa posição. Por quê? Passa um pouquinho adiante. Veja bem o que diz no capítulo 8 de Romanos. Versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, sublinha isso na tua palavra que é muito importante, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que processo extraordinário foi esse que Jesus veio operar na terra. Nós entendemos que Jesus Cristo veio ensinar ao homem, veio discipular, veio implantar a sua igreja, o corpo, a sua grande noiva. Mas o processo vai muito além do que nós alcançamos.
porque conhecemos muito pouco de reino espiritual. Sabemos quem é o diabo, sabemos como funciona a sua hierarquia no reino espiritual, sabemos que ele não é onisciente, onipresente, onipotente, portanto ele precisa de uma rede de comunicação, de informações muito bem montada, uma hierarquia rigorosíssima. Mas sabemos que o seu poder é limitado. Sabemos até onde ele pode alcançar a nossa vida. Sabemos quando ele pode tocar em nós, quando ele pode nos ferir, nos entristecer. E assim vivia o homem antes que o Espírito da vida viesse até nós. Porque o Espírito da vida, quando entrou, ele fez uma transformação. Não que ele tenha quebrado ou inutilizado a lei, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há lei, já não há condenação para eles. Não que você tenha se tornado super perfeito ou super homem, mas porque Jesus Cristo, através dos seus grandes feitos, aniquilou o espírito de morte. O grande segredo desse espírito de vida foi porque ele aniquilou o espírito de morte. E a terra estava inundada pelo espírito de morte, porque Satanás havia conseguido matar o homem no seu espírito. E a condenação era certa. O caminho, o destino do ser humano estava travado, definido. Era o inferno. Quando Jesus opera através do seu poder, da sua inteligência, porque o nosso Deus, ele não trabalha com a força, ele trabalha com as leis, com a inteligência. Quando ele envolveu Satanás nesta peleja com Jesus, algumas vezes Satanás chegou a perguntar para Jesus: por que vieste agora? Não é cumprido ainda os 6 dias. Tu vieste no quarto, por quê? Porque, querido, Deus não vai dar satisfação para ele, mas dentro dos planos de Deus, antes que se cumprisse os 6 dias dados por Deus como direito para Satanás, porque o homem lhe entregou o governo da terra, Deus elaborou um plano de resgate. Só que esse plano de resgate, Deus não podia aniquilar Satanás. Não era hora de Deus colocar Satanás enjaulado no inferno, ardendo eternamente. Muita gente não entende isso. Muitos não compreendem por que Deus não colocou fim nessa história maligna. Mas, queridos, nós fomos agraciados por Deus, vindo 2 dias antes, nos dá condição. O que Deus fez foi nos trazer a condição de vivermos o reino de Deus, ainda que não se tenham cumprido os 6 dias ou 6.000 anos. Um dia para Deus como 1000 anos para nós. Veio o resgate. E o mais interessante é que para aqueles que entenderam as promessas, para aqueles que trouxeram para si essa graça divina, foi feito não somente homens livres, mas foram feitos herdeiros e co-herdeiros da graça, da misericórdia, do amor, do poder, da autoridade que está sobre o nome de Jesus. Podemos fazer coisas incríveis. Podemos, se quisermos, mudar a história de uma nação, como acabo de dizer. O Brasil está tendo a sua história transformada só porque existe um povo que ora, um povo que adora, um povo que traz à existência o poder de Deus sobre aquela nação. Podemos mudar as histórias do mundo se assim entendermos. Mas ainda não compreendemos isto. Ainda não compreendemos o poder que nos foi dado como herança por Jesus Cristo, pelas suas conquistas. Pastor, minha família é um
caos. Eu não sei como fazer para mudar a história da minha família. Então saiba agora, o poder para isto lhe foi dado nas mãos. Comece a colocar os seus joelhos em terra, comece a clamar, comece a orar, faça propósitos com Deus, ore, jejue, clame, adore, e você vai ver a história da tua família sendo transformada. Porque se fosse o contrário, ele não faria promessa quando você recebe a Jesus. Ele diz que tu e tua casa servirão ao Senhor. E essa promessa às vezes ela é vazia para alguns, porque esses alguns nunca compreenderam a força e o poder de Deus que está sobre nós. E diga-se de passagem, poder e força para fazer o bem, poder e força para trazer o espírito da vida àqueles que nós amamos. Está em nossas mãos. Você pode usar ou desprezar. Alguns dizem que não usam porque dá trabalho. Tem que se pagar um preço. Tem que orar, tem que jejuar, tem que orar, tem que jejuar, tem que ter comunhão com Deus. Escolha o que você quer. Você quer o Espírito da vida? Agora você se pergunte: para que eu quero o Espírito da vida? Você quer a herança de tudo aquilo que Jesus conquistou? Para quê? Para usar em benefício próprio? No Brasil estão acontecendo coisas de arrepiar. Alguns líderes decidiram usar a herança que Jesus Cristo deixou em benefício próprio. Estão enriquecendo, estão comprando fazendas, estão comprando aviões, estão comprando navios, estão comprando casas, palácios, castelos. Ele preferiu ir para o inferno. Por quê? Porque aquele que escolhe ganhar a sua vida aqui perdeu lá. Mas aquele que entregar a sua vida em benefício de muitos, ou seja, em termos perder a vida, ganhar lá. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo para você, chamando a sua atenção, despertando a sua atenção para um fato. Diga comigo, um fato. E é fato mesmo. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 7, versículo 19: porque não faço o bem que prefiro ou que desejo, mas o mal que não desejo, esse acabo fazendo. Alguém aqui duvida que Paulo era cheio do Espírito? Ninguém. Alguém duvida que Paulo trabalhava em benefício da igreja? Ninguém pode duvidar. Esse homem foi fantástico, admirável servo de Deus. Mas esta característica está em nós. O bem que desejo fazer, não faço. O mal que não quero, acabo fazendo. Você não está livre. Preste atenção nisso. Você não está livre de ser um pecador. O DNA do pecado ainda está em nós. Isso nos entristece muito, porque diante de uma majestade, diante da glória de Deus, o que mais eu gostaria de ser era perfeito aos seus olhos. Mas nós ainda estamos na terra, nós ainda estamos no processo, nós ainda estamos na caminhada. E o que eu mais desejo no meu coração é que esse tempo acabe, é que a igreja seja levada, formosa, adornada para a grande boda com o Cordeiro.
Vocês não sabem como anseio esse encontro nas nuvens com o meu Senhor. Como eu quero esse encontro com Jesus. Ele com as suas vestiduras brancas, com seus cabelos como ouro, com aquele olhar transmitindo o amor que é a essência dele, do Pai. Que amor! Queridos, comece a desejar no mais profundo do seu coração voltar à semelhança com Deus. É um alvo a ser alcançado, a semelhança. Eu digo às vezes para meu pai, Pai, eu quero de volta a semelhança. Eu quero ser semelhante a Ti. Eu quero fazer como o Senhor faz, amar como o Senhor ama. Eu quero estender a mão e ajudar os necessitados como o Senhor faz. Eu quero olhar para o meu inimigo com um olhar de amor. Ah, como eu gostaria, como eu desejo que o Espírito de vida inunde o meu ser, para que do meu coração não brote mais sentimentos malignos, como raiva, ódio, inveja, vingança, ciúmes. Ah, como eu desejo um coração puro, semelhança com Deus. Que o Senhor inunde o teu coração com o Espírito da vida, o Espírito de vida em Cristo Jesus, e que torne cada um de nós muitas e muitas vezes melhor do que já somos. Que Ele nos capacite, que também a gente venha permitir o Espírito de Deus nos moldar, trabalhar em nós. Que estejamos sempre atentos quando o Senhor nos chama. Jonas, Jonas, desperta e vá, e venha, e desça, e suba. Jonas, Jonas, levante-se e vá até o hospital, pregar o meu evangelho para aqueles que estão nos leitos. Jonas, Jonas, vá até os presídios. Ninguém pode esquecer que Jesus, quando preparou um banquete, Ele fez um convite para todos aqueles que aparentemente estavam bem. Mas quando nenhum deles aceitou o seu convite, Ele saiu às ruas e foi aos enfermos, aos desprezados, aos marginalizados da sociedade. Ele os convidou: venham assentar-se comigo. Queridos, é hora de nós não fazermos distinção, discriminação. É hora de nós sairmos com os cestos para colher os frutos, porque eles estão maduros. Chegou a hora da igreja do Senhor Jesus entrar, seja pela janela 1040, seja pelos países, da América Latina, países africanos, para onde o Senhor te enviar. Vá com seus cestos para colher os frutos, porque a seara é grande, está madura, mas os trabalhadores ainda são poucos. Que o Senhor Jesus abençoe o coração desta igreja, que o Senhor Jesus abençoe a liderança desta igreja, que o Senhor Jesus revolucione o coração desta igreja, que a gente acabe com as meninices, com as mesmícias, que a gente, que nasça no coração de cada um de nós o desejo de romper com as nossas limitações e deixa o Espírito da vida alargar a nossa tenda. Pastor Comino, você vai ter que quebrar essa parede aí, porque esse local eu já o vejo cheio. Hoje de manhã, durante algumas ministrações, Deus me deu repetidamente algumas visões, e essas visões, Deus me mostrava japoneses da terra chorando aos prantos porque estavam recebendo a Jesus. Eu falei: Senhor, quando nós começamos a igreja com aqueles 20 meninos drogados lá na ilha, nós nos reuníamos e lá na frente, eu ministrando, uma hora de ministração, oração, eu fechava os olhos e eu via uma multidão com as mãos levantadas assim, adorando a Jesus. Eu falava: Senhor, que multidão é essa? Que multidão é essa? E eu não conseguia entender. Alguns anos depois eu pude entender.
lá está a multidão. Lá está conosco a multidão de adoradores. Hoje, quando eles levantam as mãos, eu falo, Senhor, era essa a visão que o Senhor me dava, né? E que eu não entendia, porque eu não sabia o que o Senhor desejava fazer. Deus vai desejar que essa tenda seja largada para receber os tantos de homens e mulheres e jovens, crianças, que virão em busca do alimento de Deus nesta casa. Que o Senhor seja louvado no coração de cada um de vocês. Vamos ficar de pé, né? Eu gostaria de cantar novamente aquele louvor, né? Rendido estou. Nós levamos para o último encontro, antes de vir para cá, um mês antes, fizemos um encontro, e ali foi um político, né? Um político da cidade do Rio de Janeiro, e esse homem foi para o encontro porque ele, no dia anterior, ele havia pego um homem que lhe havia dado um golpe, né, de mais ou menos 170 mil dólares, e ele pegou esse sujeito num restaurante, levou para fora e ia matá-lo, né? E o segurança dele chegou e disse assim: olha, tem uma câmera ali, você está sendo filmado. Então ele baixou a cabeça e ele disse: eu preciso de Deus. Preciso de Deus porque a minha vida está entrando por um caminho sem volta. E alguém chegou, Deus então enviou alguém até aquele homem e disse assim: vamos para o encontro com Deus. E ele disse: vamos. E lá no encontro, durante as ministrações, quando nós cantamos este louvor, esse homem se prostrou no chão, levantou as mãos e disse: me rendo, Senhor. Me rendo, Senhor, diante de Ti. Aleluia. Continua. Meu coração tudo que tu tens pra mim. Me fala as minhas mãos.